Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada atenta no relatório de estabilidade financeira de 2025 do Banco do Canadá. Ele saiu agora, dia 8 de maio. Nossa ideia aqui é sacar o essencial sobre como anda o sistema financeiro canadense, né? O relatório mostra um sistema que, olha, aguentou bem os trancos recentes, pandemia, inflação lá em cima, juros subindo, mas acende um alerta novo. Importante, uma possível guerra comercial com os Estados Unidos. Sabe, é tipo um navio que passou por tempestades conhecidas, mas agora encara um nevoeiro vindo de uma direção inesperada. Exato. O sistema provou ser resiliente, sim. Nos últimos 12 meses, por exemplo, a dívida das famílias em relação à renda, ela caiu um pouco. Foi de 179% para 173%. E as falências de empresas também diminuíram bastante, viu? Ah, que bom. E os bancos continuam com boas reservas de capital. Eles até aumentaram o dinheiro guardado para eventuais calotes, as provisões para perdas, né? A liquidez, assim, o dinheiro fácil na mão, continua alta. Certo, então, olhando pelo retrovisor, o sistema parece robusto. Mas essa questão comercial com os Estados Unidos, como isso muda o jogo? Porque, assim, desde janeiro, a gente viu os mercados chacoalhando bastante por causa dessa imprevisibilidade, né? Exatamente. Tarifas maiores que o esperado mexeram feio com preços de ações, títulos, moedas. Foi isso. Foi isso mesmo. E aí que mora o perigo dessa incerteza toda. Essa tensão comercial é uma ameaça real para a economia e para a estabilidade financeira do Canadá. No curto prazo, sabe? Essa volatilidade pode continuar e apertar a liquidez no mercado. Hum, Agora, pensando mais para frente, se essa briga comercial se arrastar, aí as consequências podem ser sérias. Crescimento menor, mais desemprego. E isso poderia levar mais gente e mais empresas a não conseguirem pagar suas dívidas, né? Talvez até superando o que os bancos guardaram para isso. eita. Aí o crédito poderia ficar mais difícil para todo mundo. Inclusive o relatório de política monetária de abril, ele trouxe uns cenários, que não são previsões, é bom dizer. Certo, cenários ilustrativos. Isso, mostrando desde um impacto limitado até, olha, uma recessão de um ano. Pesado? E na prática, assim, para o dia a dia das pessoas, das empresas, como isso pega? Onde que o relatório aponta que o calo aperta mais? Boa pergunta. Mesmo com a dívida total das famílias caindo um pouco, o aperto se concentra em quem não tem hipoteca. Ah, interessante isso. É. Aí a gente vê atrasos em cartão de crédito, empréstimo de carro, acima do normal histórico. Por outro lado, tem as hipotecas, né? Sim, muita gente preocupada com a renovação. Exato. Uns 60% das hipotecas vencem agora em 2025 e 2026. A maioria vai ter que pagar mais, sim, mas talvez um pouco menos do que se pensava um ano atrás, porque os juros de mercado deram uma caída. E o ponto-chave é, a maioria passou por testes de estresse lá atrás quando pegou o empréstimo. Então tem alguma folga, seja na renda ou no patrimônio. Entendi. Uma reserva para absorver o impacto. E para as empresas? Para as empresas, o risco maior é para aquelas que dependem muito do comércio exterior, sabe? E que estão mais endividadas, com pouca grana em caixa. Uhum. No geral, a saúde financeira delas está boa, e aquele pico de falências de pequenas empresas parece que foi passageiro. Mas a incerteza já está batendo, sim. Muita gente adiando investimentos, sabe? Imagino. Falando em riscos e mercados, o relatório também cita os intermediários financeiros não bancários, os NBFIs, né? Tipo os fundos de cobertura, os hedge funds. Qual é o papel deles nessa história toda? Parece um fator a mais de complicação, não? É um ponto importante, assim, sobre como os riscos podem se multiplicar, sabe? Esses NBFIs, principalmente os hedge funds, eles aumentaram muito a participação e a alavancagem no mercado de títulos do governo canadense. Sério? Quanto? Olha, eles compram quase metade de alguns leilões e fazem uns 30% das negociações depois. Eles ajudam a dar liquidez, é verdade, mas Tem um mais. tem. Se precisarem sair correndo em momentos de estresse, tipo por causa de chamadas de margem, quando precisam cobrir perdas rápido e vendem tudo, eles podem piorar muito a volatilidade e a falta de liquidez. A gente viu isso nos Estados Unidos recentemente. E as conexões deles com os bancos, né? Seja por financiamento ou por terem os mesmos tipos de investimento. Isso pode espalhar o problema. Entendi.
É um efeito dominó potencial. Peraí, então mesmo com esse risco vindo dos NBFIs e toda essa tensão comercial, os bancos canadenses estariam preparados para um tranco mais forte? Aqueles testes de estresse que sempre falam, eles cobrem esse tipo de cenário? Sim, olha, os testes de estresse, como um cenário bem pesado do FMI, que está lá no relatório, acho que é o FSAP, no Box 1, eles indicam que mesmo numa crise feia, Quão feia? tipo PIB caindo 5,1%, desemprego passando de 9%. Mesmo assim, os grandes bancos manteriam um capital bem acima do mínimo exigido. Conseguiriam absorver as perdas e continuar emprestando. Eles têm reservas fortes de capital e liquidez. O teste serve para isso mesmo, né? Para simular o pior e ver se o sistema aguenta. Certo. Então, juntando tudo, temos um sistema que se mostrou forte, resiliente, mas agora tem essa espada da guerra comercial sobre a cabeça. O Banco do Canadá está de olho em que é especificamente para monitorar isso. Exatamente. O sistema é forte, mas vulnerável a esse tipo de choque externo, né? O banco está monitorando de perto os sinais de aperto financeiro. Tipo o quê? Linhas de crédito, sabe? Ou correndo para ativos mais seguros. Como está a oferta de crédito em geral? E as condições de liquidez nos mercados-chave, tipo o de títulos do governo e o mercado Ripple, de operações compromissadas. Entendi. Estão de olho nos sinais vitais do sistema. Isso, para tentar antecipar qualquer problema maior. Ok. Então, resumindo a ópera. O sistema financeiro canadense mostrou força para superar crises passadas, mas agora encara essa nuvem de incerteza vinda da política comercial americana, que pode sim chacoalhar os mercados e a economia real. É isso? Perfeito. A estabilidade daqui para frente vai depender muito de como essa situação comercial evoluir e o impacto que ela vai ter na economia. A capacidade do sistema de absorver esses choques vai ser testada de um jeito novo, né? Com certeza. E fica uma provocação final aqui para a nossa audiência pensar um pouco. O relatório menciona, meio de passagem, que alguns investidores já estão começando a diversificar, saindo um pouco de ativos dos Estados Unidos por causa dessa incerteza toda. Se essa tendência ganhar força, que tipo de mudança estrutural de longo prazo a gente poderia ver nos fluxos de dinheiro pelo mundo? E na própria arquitetura financeira internacional? Fica aí a reflexão.